Olá, sou a Rafaela Ferreira e esse é mais um Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. Hoje vamos falar sobre odontologia e eu recebo aqui o Dr. Marcelo Holterman. Tudo bem? Tudo ótimo contigo. Tudo certo. Vamos falar um pouquinho a respeito de algumas questões de odontologia. Uma delas é prótese. Muitas pessoas sabem que elas existem, mas em algum momento da vida as pessoas têm um medo de ter que utilizar. Todo mundo vai ter que utilizar prótese ou não necessariamente? Olha, não necessariamente. Para ser bem sincero, assim, a gente teve uma evolução muito grande, né, nessas últimas décadas em relação à saúde pública, né? Durante que, assim, a gente pega na década de 70 ali, que começou a água fluoretada, né? Que hoje em dia a gente já sabe que quando a criança está em fase de desenvolvimento ainda da criação dos germes dos dentes, esse flúor que é absorvido, ele interfere no material que é feito o esmalte do dente. Então ele muda de uma hidroxiapatita para uma fluorapatita, que ela é muito mais resistente a ácidos que as bactérias soltam na boca. Então, assim, você percebe assim, a geração dos nossos avós. Pô, hoje em dia, quando a gente para e olha para trás, grande parte deles tem alguma prótese, alguma ausência de algum dente. Hoje em dia você pega as mesmas pessoas, na mesma idade que eles tinham quando eles tinham 20 anos, pega uma pessoa de 20 anos da década de 50 e uma pessoa de 20 anos agora, do século 21, é completamente diferente. Você tocou num ponto importante, até falando a respeito de crianças, flor. Me lembrei da escola de quando a gente tinha que colocar o potinho com flor para poder escovar o dente. Exato. E é na escola que muitas vezes acontecem os acidentes. Você sabia que eu estava vendo uma coisa nada a ver com o nosso bate-papo, mas você vai entender. Eu estava vendo o documentário do Belo outro dia. Do Belo cantor. É. E aí ele contava que ele tem um dente que chamava muita atenção e que foi na escola. Ele contou a história, que ele estava ali numa briga de escola e por isso que deu problema no dente, que era meio quebrado. E aí, o que fazer se acontece com uma criança? Olha, geralmente você pode acontecer algumas coisas, né? Você pode ter uma fraturinha do dente, né? Quebra só uma quininha que você pode consertar com uma resina, alguma coisa do gênero. Ou você pode ter, muitas vezes, quando a criança cai, às vezes, em escada. Ou bate na mesa. Ou bate na mesa, que o dente sai. E aí? E aí, o que é o ideal? Coloca embaixo da língua o dente e vai pro dentista. Ah, é? Nossa, tem essa técnica, você pode então, de colocar emergência. Também um copinho com leite e levar. O pessoal fazia várias outras coisas, né? Mas pode botar debaixo da língua, vai no dentista na hora. Mas aí embaixo da língua pode engolir, não? O ideal é não engolir, né? Pois é. Mas aí você vai ter um segundo problema. Mas é pra preservar. E não limpa o dente. Não lava ele. Não lava. De jeito nenhum. Bom saber. Porque assim, o dente, na verdade, o dente ele não chega a tocar em osso, né? O dente ele fica suspenso. Por um sistema de como se fossem amortecedores no dente, que se você vê ortodontia, ou quando você come alguma coisa entre os dentes, não fica uma pressão? Fica. É por conta tá forçando aquele como se fosse um amortecedor, os ligamentos do dente. Então, aquela parte do dente, quando ele sai, você não pode limpar, que é a parte do ligamento, que é a mais importante dele. Então, se você limpa depois e coloca, muitas vezes não vai dar certo. E aí, existe ou não implante para crianças? Não existe, na verdade. E aí, faz o quê? Bom, hoje em dia, na verdade, muitas vezes o odontopediatra ou até o ortodontista, ele vai colocar como se fossem mantenedores de espaço, né? Que ele vai manter aquele espaço como seria daquele dente de leite, até que venha o germe do permanente. Porque o que acontece? Quando você perde um dente na infância e você não coloca nada no lugar, e ele acaba caindo muito antes do tempo dele, os outros dentes do lado, eles tendem a migrar para ocupar esse espaço. Porque tem a frase mais famosa da odontologia: dente gosta de dente. Se você perder um dente, tudo vai cair. O equilíbrio acaba. Porque o dente... Como se fosse um dominó. Eu perdi esse meu dentinho aqui do lado. O dente de trás, ele vai querer vir pra frente. Ele vai inclinar pra frente. O da frente dele pode inclinar um pouquinho pra trás. O de baixo vai subir. Socorro. Acabou. Vai parecer os prédios tortos de Santos. Exatamente, sabe? E é muito complicado, porque muitas vezes aí você vai propor pro paciente uma ortodontia, para ele alinhar tudo de novo, puxa todo mundo pra posição, mantém assim, coloca o implante, para depois botar uma coroa e nada. E a gente tá falando de criança, de adolescente, mas... Opa! É hoje, hein? É hoje. O que aconteceu? Vai do lado aí, fecha isso. Peraí. Uma borboleta, não? Foi. Fechou, então é isso. Vamos continuar. 3, 2, 1. Pode? Pode. 3, 2, 1. Estamos falando de criança, de adolescente, mas muitas vezes a gente sabe que o sorriso é o cartão de visita.
Então, por exemplo, uma pessoa que eventualmente, qualquer idade, tenha um problema com o dente, como a gente falou. Vamos lá, vamos partir para os adultos. Fazendo algum esporte, até num outro episódio o Dr. Caio falou das proteções, fazendo esporte da máscara, fazendo alguma atividade, ou no dia a dia mesmo deu uma topada. E aí? Tem que correr para o dentista para poder resolver? Idealmente, sim, né? Que aquela questão que a gente tinha comentado de perder um dente, os outros migrarem, isso acontece tanto em criança, adolescente e adulto, né? Então, muitas vezes assim, mas era só uma coroinha, depois eu vou ver isso, que é uma coroa do fundo. Se deixar, os dentes, eles mudam de posição. Mas assim, quando a gente está falando de algum acidente, algum problema no fundo, é uma coisa. Quando é na frente, como que é essa questão de emergência? Até a gente está falando de perda de dente, porque isso tem muito a ver com a prótese. Sim, com certeza, né? Principalmente quando a gente tem acidentes estéticos, né? Que a pessoa tomou uma cabeçada jogando bola, ou uma cotovelada na boca, quebrou o dente da frente. E aí? Corre no dentista, né? Primeiro vai ser feito algo de urgência, para a gente devolver ele esteticamente para a sociedade, enquanto a gente planeja o que a gente pode fazer para substituir aquele dente que está fraturado, né? Não substituir ele por completo, né? Mas ver o que vai ser feito de restauração nele. Pode ser uma faceta, pode ser uma coroa, né? Se quebrou muito, às vezes tem que fazer um tratamento de canal para depois vir com uma coroa, ou se quebrou até a raiz, que aí você tem que fazer a substituição desse dente por um implante, né? Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Às vezes, mas foi só uma batidinha de leve. Mas às vezes a batidinha de leve, o dente já tinha canal, ele já estava envelhecido, já tinha às vezes uma restauração com infiltração. Então às vezes a fratura que ele tem, a quebra dele, é num ponto onde não tem mais volta. E aí às vezes o paciente com 30 anos, 20 anos, às vezes ele tem que botar um implante. Mas é descuido do paciente? Não necessariamente. Pode acontecer algum fator externo. E aí a gente entra na seara. Quando colocar implante, quando colocar prótese? Aí a gente vai ter que avaliar algumas questões, né? Esteticamente, como é que ele tá? Com certeza. Mas funcionalmente e estruturalmente, tem resto de dente, tem remanescente de dente ainda para suportar uma prótese? E ele teve alguma perda óssea ao redor desse dente que comprometa? Porque quando a gente fala, sabe aquelas próteses de grampinho? Aquelas próteses de grampo clássicas, né? Você tem algumas regras para você, onde vai os grampos. Esse dente, ele não pode ter perdido mais de 1/3 do apoio dele em osso. Ele não pode ter tido uma perda óssea mais do que 1/3. Só que muitas vezes você vai, às vezes, em algum lugar, isso não é visto, e vai e coloca uma prótese. E o grampo em cima desse dente. Então o que vai acontecer? O dente vai embora. Porque a pressão do grampo ela é muito alta. Ela é leve, mas ela é alta ao mesmo tempo. É uma pressão constante. E se aquele dente ele já tiver perdido mais estrutura do que ele realmente aguenta, ele vai embora. Aí você vai fazer no paciente como se fosse uma extração terapêutica. E aí a gente entra numa outra questão. Quantos tipos de prótese existem? Milhares. Mas modelos? Modelos? Fixo, móvel? Sim. A gente vai ter próteses fixas e móveis, né? Sim. Aí você vai ter próteses fixas sobre dente e basicamente sobre implantes. Próteses móveis vai ser para o pessoal que não tem mais dentes, né? Que são os edêntulos. Você vai ter as próteses totais, né? Que é o que a maioria dos avós de todo mundo usa muitas vezes. Você vai ter... Que popularmente chamam de dentadura? Ou a chapa, né? Chapa? Chapa. Chapa eu nunca ouvi. Chapa. Primeira vez, sério? Opa! É igual raio-x, né? Sério? Chapa? Fala chapa também. Chapa de dente. Chapa na boca. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. E você vai ter próteses móveis, né? Para pacientes que não têm dentes. Você vai ter aí algumas variantes, né? Você vai ter próteses de grampo, que é uma prótese móvel, que tem apoio em dente. Você pode ter próteses móveis com retenções em implantes, que é o que a gente chama de overdentures. Que são alguns dentes que estão ali por cima daqueles que não existem mais. A gente pode fazer overdentures tanto em dentes quanto em implantes. Né? Em implantes você vai ter duas formas de retenção dela, que seriam O-rings, que são cápsulas, né? Sistema macho e fêmea, que você pode também fazer em dente.
né? Então, se você tem uma raiz de dente ali que está numa posição legal, não vai te atrapalhar na prótese, você pode manter esse dente, muitas vezes se ele estiver ok, fazer como se fosse um núcleo nele, só que com um encaixe para botar na prótese. Então, você, além de você estar fazendo uma prótese, você ganha maior retenção nela. E falando em prótese, como higienizar uma prótese? Qual é o correto? Qual o correto? Todos os dias, não? Todos os dias, com certeza. Jura? Juro. Próteses removíveis sempre tirar da boca. Uhum. Sempre tira da boca. Inclusive, existem escovas próprias para prótese, que são umas escovas bem maiores, as sedas são mais grossas. Porque na prótese, você não precisa de uma seda macia. Você precisa realmente remover a sujeira. Então, são sedas maiores e eles têm dois lados. Um lado que é para escovar mais a parte dos dentes e um outro ladinho ela é menorzinha, que é para você escovar a parte interior da prótese, né? E prótese sob implante você vai ter que usar muitas vezes escovas interdentais, irrigadores orais, né? Você vai ter os famosos como Waterpik, Oraljet, que são aqueles jatinhos pressurizados de água, né? Como se fosse uma VAP para a boca, né? Literalmente que ela vai entrar entre a prótese e a gengiva e ela vai remover muitas vezes o que fica na boca, que é amido. Amido do pão, amido da batata, amido da massa, do arroz. É isso que muitas vezes você vê, muitas vezes no dente. Uma massinha, né? É. Aquilo ali é placa, né? Mas assim, se você não remove bem aquela parte depois de comer um pão, alguma coisa, vai ficar aquele amido todo na boca. Porque o amido é uma das únicas coisas que a digestão dele começa na boca. Que a gente tem na saliva a amilase, que é a enzima que começa o processo da digestão do amido. E se a pessoa não fizer a higienização sempre, o que acontece? Em relação à prótese... Em relação à gengiva mesmo. Dentes, né? Em relação à prótese, a paciente vai ter maior risco de ter infecções, né? Como candidíase oral, né? Que já são mais chatas de tratar, né? Simples, mas chatas, né? Causa muita irritação. E em relação a dente, se o paciente não higienizar direito, ele pode ter muito mais propensão a ter uma doença periodontal, ter cárie. E assim, a cárie não necessariamente ela precisa ser numa parte do dente que está íntegra. Ela pode simplesmente, se você tiver um degrau numa restauração um pouco mais antiga, ela pode se instaurar ali. E aí você começa a ter que a gente chama de uma cárie secundária, que é uma cárie em alguma das restaurações que você tem em boca. Né? Ou uma cárie muitas vezes causada por um degrau que fica numa restauração, ou alguma coisa assim que retém alimento mesmo. E você não higienizar, assim, você pode ter doença periodontal, né? Você pode evoluir para um quadro. Se essa gengivite que você vai começar a ter, ela ficar muito constante, você pode começar a ter um desbalanço, né, das bactérias que você tem em boca. E você pode, muitas vezes, evoluir para uma doença periodontal. Não necessariamente a doença periodontal, por ela ter um fator realmente genético, né? Os pais têm doença periodontal, o filho, ele tem uma propensão maior a ter. Mas ele ter uma propensão não significa que ele vai desenvolver. Muita questão importante. Em outro episódio, nós conversamos com um cirurgião plástico falando sobre as próteses de silicone, falando das próteses bucais. Tem um prazo para trocar? São necessárias trocas ou não? A pessoa pode fazer, um exemplo, com 60 anos e ficar até morrer. Próteses móveis, 5 anos. Tá? O ideal é isso, porque como elas estão apoiadas muitas vezes em gengiva, a mucosa ela tem uma deformação, né? Você vai ter uma remodelação do osso. Sim. E então a gengiva vai mudar, né? Então a prótese que você fez há 5 anos atrás é para uma boca que hoje ela não é mais compatível, né? São bocas que acabam diferindo, né? Formato, né? Tudo, retenção muda. Por isso que às vezes você vê assim, paciente que chega com a prótese até 30 anos. A prótese está ali por um milagre. Tá tão acostumado com aquela prótese que ela fica parada, porque não é possível. Sim. Já assim, você pega coroas. Ah, e tem um limite para coroas de cerâmica? Não. Né? A cerâmica ela é inorgânica, mas ela tem 4% de orgânica, que é o que pode vir a mudar alguma coisinha de coloração, alguma coisa. Mas de praxe cerâmica é quando der problema, quando quebrar. E aquela prótese que é fixa que você falou, também precisa trocar ou não? Você fala como se fosse aquela protocolo? É, aquela que... todos os dentes? Isso. Você vai ter protocolos de vários materiais, né? Você vai ter elas com dentes de resina, que é o que a gente mais faz no Brasil. Você vai ter em metalocerâmica, que ela tem uma estrutura metálica com cerâmica aplicada. Ou você vai ter ela de zircônia, que também é uma cerâmica, mas ela geralmente ela vem num monobloco. Ou você tem uma infraestrutura metálica e você cimenta ela por cima. Né? Os dentes de resina, eles têm um desgaste maior. Né? Eles são mais macios que dente natural. Então, ao longo do tempo, você precisa trocar realmente neles, né?
O ideal ali, um dente bom, ele vai te durar ali uns 8 a 10 anos. Agora, métodos cerâmicas, quando quebra. A de zircônia, a gente brinca mais ou menos que ela é como se fosse uma prótese para a vida toda. Sim. Porque a zircônia ela tem uma alta fidelidade com gengiva. A gengiva gosta muito de zircônia. E ainda por cima, ela é um material extremamente durável e duro. É duro e durável. Então, assim, ele é muito mais duro que um dente. E ele chega, às vezes, a ser umas 8 vezes mais duro que um dente. Mais. É importante a gente falar disso, porque muitas vezes a pessoa, quando acontece algum incidente, quando recebe um diagnóstico do dentista de que, um exemplo, vai perder os dentes, realmente mexe com a autoestima. Então, qual é o primeiro passo que você indica, por exemplo? Primeira coisa, assim, quando o dentista fala assim, você vai perder seus dentes. O que está acontecendo? Por que eu estou perdendo meus dentes? Eu estou perdendo eles por conta de uma doença periodontal? Eu tenho muito apego pelos meus dentes, eu quero manter eles o máximo que eu posso fazer, o máximo de tempo que eu puder. Procura um periodontista. Periodontista é quem vai raspar o seu dente como ninguém nunca raspou na sua vida. Ele vai tratar você, ele vai cuidar de você. E ele vai assim... Tem periodontista, a gente trabalha com a doutora Vânia também, que é periodontista. Tem paciente da Vânia que assim... A indicação dele era, se não me engano, 20 anos atrás, era ter tirado todos os dentes. A Vânia falou assim, não, dá pra salvar. Dá pra salvar muita coisa. Hoje em dia, ele teve que tirar ali, acho que foi 5 dentes, 5, 6 dentes. E ele tá com todos os dentes até hoje. Mas ele tem que fazer as consultas periódicas. A consulta periódica é o que vai fazer você gastar pouco e não ter muitos problemas. Sim. O problema é que muito paciente só vem quando tá com emergência. Quando tá com urgência. Tá doendo, ele vai. Só que ele não vai, às vezes, no consultório, tem 2 anos. E precisa aí de 6 meses, no mínimo. Idealmente mesmo, seriam de 4 em 4. Né? Mas a gente coloca de 6 em 6 porque fica mais fácil do paciente lembrar. Né? De 4 em 4 é meio complicado para ele, né? Mas, assim, é muito importante, assim, você entender o porquê que você tá perdendo seus dentes. É porque perdeu muito osso, é porque não cuidou, é porque você tem uma doença periodontal, realmente que você não sabe direito, ou é o que? Foi puro desleixo. Se é um paciente que ele perdeu todos os dentes dele por desleixo e você quer colocar um implante, qual a chance dele cuidar do implante se ele não cuidou dos dentes dele? Isso é um questionamento que tem que ser feito. O problema é que muitas vezes a pessoa já não tem volta, né? Porque se ela... De repente, todos os médicos e dentistas sentam aqui e falam que o trabalho é sempre pior. Então, imagina você pegar um paciente que já passou por isso e, de repente, perdeu os dentes. Para você cuidar dele, deve ser muito pior, né? É muito pior, assim, a gente vê muito ali na clínica, ali no Implante Vida. Uma coisa que eu acredito que eu converso com meus amigos também dentistas e todo mundo fala a mesma coisa. O que a gente pega na clínica, normalmente, são pacientes que a gente chama de mutilados. Pacientes que passaram por 200 tratamentos odontológicos e assim, nada dá certo. Aí vai mexendo um pouco aqui, mexe um pouco ali. E aí quando ele chega para você reabilitar ele, aquilo é um caos. É um caos. É uma coisa de... é um dente de cada cor. Os dentes todos tortos. E assim, às vezes falam assim, vai ali para ele fazer um implantinho nesse dentinho que tá faltando. Mas tá tudo errado. O problema é o resto. Né? Como é que fica o organismo, né? Como é que o paciente come? Não faz nem sentido, né? É um dente para cá, um dente para lá, torto aqui, sem dente aqui, faltando dente ali, a mordida completamente prejudicada. E assim, o paciente que não morde direito, ele também não come direito. Então o paciente às vezes acaba tendo uma gastrite, porque ele não consegue mastigar direito, ele come pedaços enormes de comida. Come a carne, ele come um bloco, ele não come um pedacinho de carne. A mastigação também é importante. Até falando em alimentação, estamos às vias de festas de fim de ano. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Como tratar dos dentes, evitar ali, não quebra a noz com o dente, não quebra a castanha com o dente, tem o cortador, eu sei que dá trabalho, mas... Não, isso é verdade. Abrir a cerveja com o dente. Por favor, não façam isso. Mas assim, né, final de ano tá chegando. Uma coisa que é muito importante é, antes de você sair de férias, faz a revisão, vê se tá tudo certo, tá? Evitem comer coisas que vocês não comeriam. Mas você olha assim, não, mas é bom, vou comer, mesmo sendo duro. Se seus avós não estão comendo, eu não recomendo você comer também, tá? Quebrar castanhas, nozes,
usem os quebra-nozes, por favor. Não tenta fazer no dente, nem na mão, nem em lugar nenhum. Tem quebra-nozes para isso. É, porque as pessoas às vezes acabam fazendo isso e a gente vê que o prejuízo é muito grande, né? A preguiça leva a um prejuízo que pode ser fatal. Pode, realmente, assim. Às vezes você tem um prejuízo, assim, eu vou abrir uma cervejinha com a boca, né? Com o dente ali, né? O dente não foi feito para isso, né? Às vezes o dente lasca, né? Ele lasca, às vezes você abrindo uma embalagem com os dentes, né? Rasgando aquele plástico, às vezes ele quebra a pontinha. E aí? Aí tem que restaurar, né? Aí você vai ter que ir no dentista para fazer uma restauração minúscula, porque você resolveu poupar, às vezes, 2 minutos da sua vida, pegar uma tesourinha e cortar, sabe? Então, assim, tem coisas assim que não valem a pena. E assim, não valem a pena pela dor de cabeça também. A gente está falando do custo, mas tem a dor de cabeça, tem muitas vezes aquilo que a gente fala, o barato sai caro. É a sensibilidade que você pode ter. Abrir uma garrafa de cerveja com a boca, assim, a pressão que você vai ter que colocar, é mais fácil você quebrar um dente fazendo isso do que abrir a garrafa. Do que abrir a garrafa, né? Tem abridor de cerveja, você consegue abrir na mesa, você consegue abrir com uma faca, tem abridor, tem tudo. Não precisa usar o dente. Mas eu acho que pior do que cerveja ainda são as frutas secas, que o pessoal insiste em quebrar com o dente. São um pouco mais complicadas, né? Mas assim, evitar, assim, comer coisas muito duras, né? Tudo que possa, você sinta que você tem que fazer muita força. Mesma coisa com torresmo. Eu não como, então não posso te dizer, mas... Mas assim, torresmo, você tem o torresmo aquele que é duro, que se você jogar em alguém machuca, e você tem ele um pouquinho mais macio, né? Você opta por comer os macios, não comer o que é muito duro. É a mesma coisa com frutas secas. Você vai ter elas que vão estar muito duras e as que vão estar um pouquinho mais moles. Essas um pouco mais moles é muito mais fácil de você comer. E o gelado afeta a sensibilidade do dente, é verdade? Depende, né? Se o paciente já tiver algumas retrações e tudo mais, realmente o paciente vai sentir muito Tem desconforto. gente que, ai meu Deus, que dor. Tem gente normal? que não toma água gelada, não come sorvete, porque às vezes tem pequenas retrações. Ou até são pessoas que têm os dentes mais sensíveis mesmo. Né? Tem grande parte da população, realmente, quando toma alguma coisa muito gelada, dói tudo. Né? E tem uma grande parte da população que não sente nada. Come sorvete, morde sorvete, toma gelado e tudo mais, e não necessariamente a pessoa tem algum problema, né? Mas às vezes a pessoa pode fazer um tratamento para dessensibilizar os dentes, né? Para você poder ter uma vida um pouco mais tranquila, principalmente agora chegando o verão. Quem é que não vai querer tomar um sorvetinho depois de um dia de praia? Exato. Uma bebida gelada também. Opa, uma aguinha de coco gelada na praia, né? Então é importante. E, aliás, é bom falar também a respeito disso, porque a gente está falando sobre vários aspectos, mas também evitar a automedicação. Se acontecer alguma coisa... Com certeza, né? Principalmente a gente via muito antigamente, qualquer coisa que acontecia era antibiótico. Antibiótico pra cá, antibiótico pra lá. Hoje em dia não é mais assim. Não, principalmente que assim, você tomando antibiótico indiscriminadamente, você vai criar uma resistência a ele, né? Então assim, é muito mais fácil ir no dentista, pegar a medicação certa, que você vai tomar por um tempo certo, do que você tomar assim, não, vou tomar antibiótico esse mês todo pra ver se eu melhoro. Não tem assim. como. Não tem como. Exatamente. É justamente o prevenir para não ter que, em algum momento, ir lá e ter que tratar algo que não era necessário. E somente tratar aquilo que é preciso. Exato. O prevenir para não... É melhor prevenir do que remediar. Exato. Sempre é bom falar isso, né? Com certeza, assim. E é sempre. Né? É igual a gente indica a todos os pacientes, assim. Gente, tá chegando o fim do ano. Marca para vir na clínica. Só pra gente ver como é que tá. Tá tudo bem. O paciente que tem prótese sob implante, vem... Vamos retorquear os parafusos para você não ter nenhuma surpresa, porque chega fim de ano, o paciente ele quer viajar. E o paciente ele vai viajar, às vezes ele vai para outro estado, vai para outro país. E assim, muitas vezes a mão de obra que você vai encontrar nesses países, como vai ser um atendimento de urgência, e ele não é paciente dele, o custo vai ser altíssimo. Então muitas vezes ele acaba economizando vindo, porque assim, o parafuso já estava soltando. Quando o parafuso está soltando uma prótese ou implante, ele tem maior chance de fratura. Não digo do implante, mas do parafuso que retém a prótese. Então esses parafusinhos, assim, aí quebra, ele tá numa viagem. Tem pra consertar. Será que o dentista que ele foi, ele vai saber mexer nisso direitinho? Então, assim, muitas vezes fazer as consultas de 6 em 6 meses, de 4 em 4, pacientes que têm doença periodontal, que às vezes fazem de 2 em 2 meses o controle, elas servem para evitar problemas ou evitar agravamentos de problemas. Então, assim, elas são para ser seguidas,
para que você não tenha surpresas desagradáveis. Sim. Né? Porque surpresas eventualmente você vai ter. Que é tava jogando futebol, tomei uma cotovelada, tomei uma cabeçada. Ok, não tem problema. Fui comer uma azeitona na pizza, tava com caroço, quebrei o dente. Essas coisas, assim, acontecem, realmente. Né? Mas tudo que você puder evitar, que é... esse seu dente aqui, ele tem uma desmineralização aqui, ó. Você não tá escovando direito aqui nesse lugar. A gente precisa melhorar essa escovação. Aí você reforça o paciente técnica de escovação para que ele não venha a desenvolver uma cárie. Então essas consultas que a gente faz periódicas é para que você não entre em uma doença. Né? Não é por nada que a gente fala para o paciente que é bom você ir periodicamente, 2, 3 vezes no ano no dentista para ver como é que tá. É para que o paciente não tenha nenhuma dor de cabeça na vida. Nosso trabalho é tratar saúde. Sim. Não é vender. Né? Se fosse vender, a gente estava vendendo outras coisas. Né? Mas nós tratamos pacientes. A única função que o dentista tem é devolver a saúde bucal para o paciente e mantê-la. E promover a autoestima, que é sempre muito importante também. Com certeza. É bom porque essas dicas podem ser valiosas para você evitar um problema no final de ano, na sua viagem e tudo mais. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, mais uma vez aqui no nosso SaudiVersoCast. Sempre bom falar de odontologia e eu quero te agradecer. Com certeza. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou também até agora, muito obrigada. Dicas preciosas. Anota aí para você não estragar sua diversão, nem suas festas de fim de ano ou férias. A qualquer momento nós voltamos com outro episódio, mas acompanhe todas as nossas atualizações no @SaudiVersoCast. Tchau!